Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Como eu sempre digo, não importa a hora que vocês estão acessando, o que importa é que vocês acessem a nossa sala de aula virtual. E hoje eu começo aqui esse vídeo, essa nossa mini videoaula, pedindo desculpas pela semana passada. Eu me mudei de residência na semana passada e ainda não tive reinstaurados aí os meus serviços de internet. Então eu não tive como gravar e postar o vídeo para vocês e acabei conseguindo, assim, com uma internet de um estabelecimento comercial, pelo menos preparar a aula da semana passada com um link do YouTube, que era uma entrevista que eu considero também muito rica ali, do Mia Couto no programa Roda Viva, e espero que tenha servido pelo menos aí para vocês conhecerem um pouco mais do autor, mesmo sem que eu tenha feito essa intervenção e falado um pouco mais com vocês. Então, hoje, mesmo que a nossa aula seja um pouco mais voltada para o lado, já para a obra já do Ondiak, do autor angolano, eu vou acabar puxando um pouco o início dessa aula, um pouco do Miyakoto, até porque a gente vai estabelecer alguns links comparativos importantes até aí para o nosso curso. Já fica aqui uma dica para você que já está estudando, se preparando aí para a nossa AP2. Então, a aula de hoje eu acho que vai ser bem interessante nesse sentido. Bom, voltando um pouco no tempo aí, semana passada a gente teve um momento aqui na nossa sala de aula virtual, em que em uma única aula no ambiente virtual de aprendizado a gente trabalhou duas aulas do caderno didático, que são referentes à obra do Mia Couto, o autor moçambicano, talvez o autor contemporâneo de língua portuguesa que tenha uma maior expressividade, tradução de obras, enfim, mais conhecido aí fora do seu país de origem, do seu espaço de origem, e muito reconhecido também, tanto por público como por crítica. Vocês já viram Minha Couto no curso, na disciplina anterior desse curso, na Lit Afro 1, até porque a obra do Minha Couto ela se inicia através de um livro de poemas chamado Raiz de Orvalho, onde encontramos alguns dos principais pontos aí da visão do Minha Couto sobre aquele Moçambique independente, né? Já ainda na indefinição se haveria ou não possibilidade para aquele sonho da independência com liberdade, com igualdade se consolidar, e que vai ser aí, vai ser espelhado depois na sua prosa, que é uma prosa muito lírica, né, trabalhando muito com poesia dentro de uma escrita em prosa, e principalmente na utilização das figuras de linguagem e na construção de uma linguagem literária bastante peculiar, que vai tocar aí em muitos pontos, aí vai ser durante muito tempo comparado e aproximado de autores como o próprio Landino Vieira, que a gente viu, né, o angolano Landino Vieira, mas de Guimarães Rosa, no Brasil, de James Joyce, né, do Ulisses, o autor irlandês, e tudo isso faz com que a obra do Miyakoto vá ganhando uma certa notoriedade crítica e sendo estudada nos espaços acadêmicos de um modo um pouco até mais rápido do que se poderia esperar para um autor tão jovem, para um autor contemporâneo, vivo, né, que está aí em franca produção e já tem uma obra tão estudada assim no espaço acadêmico, tanto de Portugal como do Brasil. Então, eu acho que aquela entrevista foi interessante até para perceber um pouco das tensões do que é ser um escritor de grande público, mas até uma das primeiras perguntas que fazem a ele, né, o que é ser um escritor de grande público, sendo que esse grande público não está localizado em grande maioria aí no seu próprio espaço, né, de pertença, em Moçambique no caso, mas sim em outros lugares do mundo, principalmente lugares falantes de língua portuguesa, Portugal e Brasil, e nas diversas línguas em que sua obra já é traduzida. Então, nas aulas do MIA a gente trabalhou aí, a gente viu algumas coisas de contos do MIA, né, da prosa curta, que aí que eu acho que ele é genial, não descartando a genialidade dele na escrita de romance, de prosa mais longa, mas eu acho que os contos do MIA, é uma opinião pessoal mesmo, né, acho contos geniais, e tem a técnica de uma escrita curta, objetiva, extremamente lírica, que é muito difícil, que é muito comum você ver até na aplicação poética, mas é muito difícil você ver
pessoas acertarem a mão quando misturam tudo isso para escrever um conto, ou mesmo uma crônica, uma história bem curta, às vezes, um conto de uma página. E isso é muito forte na obra do Mia. Para mim, eu acho que ele é um dos melhores contistas que eu já li. E o seu romance, e seus romances também são belíssimos. Espero que você já tenha lido ou se interesse em ler algum deles. Alguns, quando se apresentaram, até falaram muito do Mia, que tinham gostado da parte poética, acabaram buscando textos em prosa. Então, uma aula que eu queria ter aproveitado muito mais, infelizmente, essa questão temporal da mudança, enfim, da instalação da internet não ter acontecido, prejudicou um pouco, mas a gente pode voltar a isso a hora que vocês quiserem para conversar um pouco mais sobre o autor. E nessa aula, nesse momento dos contos, a gente trabalharia, focar mais em dois livros, que eram o Histórias Abençonhadas e o Cada Homem é uma Raça, porque são contos iniciais do Mia, né? Contos importantes assim, para entender um pouco dessa afirmação de uma escrita em prosa, que já direciona para o que vai ser a sua escrita dos romances. E aí, enfim, alguns contos foram destacados na aula escrita, né? Na aula do caderno didático. E a gente espera aí que haja a disponibilização dessas aulas o quanto antes. Estou em contato aí com o núcleo técnico do SEDESP para a gente poder ter essas aulas do caderno didático disponíveis para vocês o quanto antes, para que a gente possa seguir o aprendizado desse curso. E na outra aula que era aproveitada da semana passada, a gente teve no planejamento do curso uma aula pensada exclusivamente em cima do romance Terra Sonâmbula, que é o primeiro romance do Mia Couto, e que trata de maneira mais madura e mais concreta dessa transição, né, do momento inerte que esses espaços aparentemente vão viver no pós-independência, quando a independência política acontece, mas toda aquela carga emocional e principalmente toda aquela expectativa de consolidação e de afirmação de um sonho de independência traduzido em liberdade, igualdade, é, alguma coisa mais próxima de todos serem iguais mesmo, acaba se perdendo nas práticas que vão ser repetidas pelos locais que assumem o poder e principalmente pelas pressões internacionais que nos anos 80 e no início dos anos 90 principalmente, todos esses territórios vão sofrer, continuam sofrendo até hoje, pelas grandes lutas internacionais, enquanto ainda eram recém-independentes e seguidores de uma determinada corrente de pensamento econômico, de pensamento de filosofia mesmo, né? No momento em que o mundo era dividido entre duas correntes. Então, falando do período da Guerra Fria, mesmo depois do fim do período da Guerra Fria, a gente ainda tem algumas tensões instaladas aí, né? Então, e o Terra Sonâmbula é um livro belíssimo, mas muito bonito mesmo, bem culto. Eu até disponibilizei um local com link para aqueles que não tiverem acesso. Acho uma leitura fulcral, assim, acho uma leitura importantíssima para quem está fazendo um curso de literaturas africanas de língua portuguesa, até porque o que o Mia Couto faz no Terra Sonâmbula é construir para a gente um espaço imaginado e muito bonito, né, liricamente muito bonito, do que seria viver num país recente, né, num país recém-independente, em que já não se pode acreditar em nenhum tipo de sonho e muito menos na própria realidade, né, e nas pessoas, enfim. E a construção dessa relação, mais uma vez, né, eu estou dizendo para vocês desde o início, entre mais jovem, mais novo, né, e mais velho, mais uma vez a tensão entre essas duas gerações, mais novos, agora meninos nascidos num território independente, né, ou que vão crescer num território independente, e daqueles que vivenciaram a época da colonização e todo o período de luta e tal, é mais uma vez essa tensão que vai guiar todo esse texto e a gente vai entender um pouco mais sobre a dinâmica do pós-independência em Moçambique. O Terra Sonâmbula é um romance que já disse que eu acho muito bonito, né? um dos mais bonitos que já li, não só africanos de língua portuguesa, mas um dos mais bonitos que já li. E é um romance que teve uma versão
mais ou menos recente aí do cinema, de uma cineasta portuguesa, e que é bastante interessante, assim, não fica muito longe do filme, desculpa, do livro, e acaba construindo um filme também de imagens muito bonitas, que acabam levando um pouco para o visual, aquilo que a gente, cada um, né, vai na sua leitura imaginando sozinho em casa e tal, e a cineasta consegue transformar alguns desses momentos narrativos em cenas visuais belíssimas. Então, se alguém conseguir achar aí para assistir, ou em alguma locadora, ou em algum site, fica essa dica, porque é um filme muito bonito. Então, por que eu falei que eu ia puxar o Mia para falar do Onjak? Eu já falei da relação mais novo e mais velho, e também é importante a gente marcar aí, nesse momento, estamos falando de dois autores que, se não começaram a escrever no mesmo momento, há um lapso temporal aí entre o início da escrita do Mia e o início da escrita do Onjak. O Onjak é mais jovem, né? Mas escrevem, escreveram, né, a partir de um determinado momento, a partir da estreia do Onjak, até hoje os dois estão escrevendo, então se tornam contemporâneos de alguma forma, né? Se não da mesma geração, mas pelo menos pessoas que pensam a África de língua portuguesa hoje e estão escrevendo um pouco sobre isso. E aí há muitos pontos de aproximação que eu quero fazer, até para a gente instigar o pensamento crítico, não de aproximação no sentido de mostrar que os dois fazem coisas muito semelhantes, não é isso. Mas só para a gente aguçar um pouco o nosso pensamento crítico, partindo de uma forma de pensar em cima de literatura comparada, né? Então, vamos lá. A primeira questão é a reafirmação desse binômio mais novo, mais velho. Isso é muito recorrente na obra do Mia e também vai ser muito recorrente na obra do Onjak. Lembrando que o Mia é moçambicano, o Onjak angolano. A forma como o Mia repensa, né, a sua própria ideia de independência, tanto no Terra Sonâmbula, que é um livro imediatamente aí, posterior à década de 80, que é essa década, não vou dizer perdida, mas é essa década de grandes transformações no espectro da literatura de língua portuguesa na África, né, criação de uma nova visão, o que é escrever e, enfim, pensar esses espaços a partir da literatura, é um ponto de virada importante. Mas nos romances posteriores mesmo, né, já até mais próximos do ano 2000 e posteriores ao ano 2000, o Miyakoto também vai buscar uma análise já com um enfoque mais social, tentando ler essa sociedade moçambicana pós-independência de uma maneira mais crua, né, mais, digamos, com um olhar crítico, sem perder o seu lirismo, sem perder a sua forma de escrita, mas com um pouco até de acidez em alguns momentos. Isso a gente vai ver, por exemplo, em Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, outro romance belíssimo do Mia, Último Voo do Flamingo, né? São obras que tratam muito disso, né? De pensar um pouco essa imbricação aí entre tradição, modernidade, mas ao mesmo tempo sempre pensando em uma sociedade de costumes não muito aconselháveis assim, e de interesses que vai surgindo sob o estigma, sob uma bandeira de igualdade e de liberdade no pós-independência. Surgindo, mas consolidando, só que com esse poder mudando de mãos. E o Onjak vai fazer um pouco isso de uma maneira mais sutil até em Angola, e o romance que a gente escolheu do Onjak para trabalhar aqui, nesse curso com vocês, para mostrar um pouco isso, é um romance chamado Bom Dia, Camaradas, no qual nós temos um narrador infantil que transita aí por um momento de Angola pós-independente, falando um pouco da sua infância, né, de um momento de transição seu. É um romance que a gente pode considerar um romance de formação, né, um romance que o personagem principal está passando por transformações que são importantes para sua consolidação, seu entendimento, né, do entendimento dele, do que é ser ele naquele espaço, né, do que ele é para aquele espaço, do que aquele espaço é para ele. E a história contada por olhar dessa criança, desse menino, ela acaba ficando um pouco mais sutil, principalmente nos momentos em que a gente encontra, entre aspas, aí, até algumas denúncias, né, ou algumas estranhezas, digamos assim,
do que encontramos em uma sociedade dita socialista, né, nos seus modelos mais próximos da fraternidade possível, mas com uma estrutura burguesa, né, baseada já um pouco nessa visão de capital, ou se não do capital, mas de quem tem um pouco mais, ou de quem tem mais status, acaba conseguindo coisas diferentes, né, e isso acaba ficando transparecendo um pouco na obra do Anzak. Mas, em suma, né, nessa obra do Anzak, né, em suma, o Bom Dia Camaradas é a história de um menino, na verdade é ele narrando a sua história, em um momento de transição escolar, né, acompanhando, a gente acompanha só a turma aí, como se fosse no ano letivo aí terminando, né, e pensando junto com seus amigos, e mesmo sozinho, ou com sua tia, ou com o camarada Antônio, que é o empregado doméstico da casa, ou mesmo com seus próprios pais, pensando um pouco aquela sociedade em que ele vive através de suas experiências, né, e de suas aventuras. O livro é extremamente leve, de leitura tão gostosa que chega a ser rápida, né, dá um pouco assim de quero mais depois, dá vontade de reler, e é um livro que tem partes extremamente engraçadas, ao mesmo tempo que nos fazem pensar, nos fazem imaginar aí um pouco do que seria aquela sociedade, né, que ele está descrevendo. Ali a gente acaba também se embalando um pouco na história do jovem, né, que eu estou sempre regulando falar o nome porque o romance não apresenta o nome, e, e a gente acaba torcendo um pouco por eles, e é uma coisa assim, que acontece quando você se envolve muito, seja com um filme ou com um livro, né? Você acaba se envolvendo com os personagens e você vai criando alguns tipos de relação, né? Que fazem você torcer por isso, para que aquilo aconteça, e isso acontece muito na história de amor aí, que vai surgir ao longo do romance entre o nosso personagem principal, narrador, e a menina Romina, né? Que, enfim, não vou adiantar nada, não vou dar nenhum spoiler, até porque eu quero muito que vocês leiam esse livro e acho que realmente vai fazer diferença, até para um trabalho, como eu sempre falo aqui, vocês vão ser professores, então isso é um livro que faz a diferença no trabalho com alunos mais jovens e que pode também ser utilizado. Já utilizei esse livro com alunos do ensino médio e é bastante interessante. Resposta bastante interessante. Assim como na história do caixão vazio, que você também quer saber se ele realmente existe ou não, e as várias versões que você vai tendo dele ao longo do romance. Também vou deixar esse gostinho aqui solto no ar para ver se vocês pegam aí para utilizar isso como material de leitura também. Então, gente, por que eu queria disso que eu queria aproximar? Né? Mais uma vez, então, eu estou mostrando para vocês que o Bom Dia Camaradas é um romance narrado por uma criança, né? E que os seus principais momentos de reflexão eles acontecem quando essa criança está em contato com personagens mais velhos, principalmente o camarada Antônio, que é o empregado doméstico da casa, né, em que o menino mora, e é com ele, uma pessoa mais velha, mais experiente, que viveu de maneira mais contundente o período da colonização, e com quem o menino pode conversar sobre essas coisas sem as travas e as críticas dos pais. E o camarada Antônio, com o menino, também sente uma maior, digamos, liberdade, digamos assim, né, de falar sobre aqueles tempos, mesmo que ele se esquive um pouco das perguntas do menino, mas ele sempre deixa transparecer alguma coisa que não era tão ruim, algo desse tipo. E, e é nessas conversas, principalmente com o camarada Antônio, mas também com a tia Dadá, que a gente vai rever essa relação mais novo, mais velho, agora, ainda, digamos, né, corrigindo na verdade, ainda no sentido de experiência, de aprendizado e tal, mas um aprendizado crítico, não mais um aprendizado só de transmissão de tradição, mas de um aprendizado, enfim, de ampliar o olhar para aquele momento, de ampliar o olhar para aquela sociedade. E isso, as conversas do Indalo, menino, com o camarada Antônio, são muito úteis aí para o personagem e para a gente nesse momento que a gente está querendo fazer uma análise comparativa. Que é o que acontece um pouco com o Muidinga e o Tuaí no Terra Sonâmbula,
né, que o romance do Minha Couto, e que também se desenha um pouco dessa forma. São momentos diferentes, veja, são romances escritos em espaços diferentes, são momentos diferentes. Né? O Terra Sonâmbula está lá no limiar ali dos anos 90, né? Pensando uma terra que, enfim, está adormecida, mas não sabe se está acordada, se está acordada não sabe se está adormecida, está num estado de transe, digamos assim, e já o Bom Dia Camaradas aqui, quase nos anos 2000, né, nos anos 2000, com essa carga de um adulto que está escrevendo, mas com um narrador infantil, relembrando o momento do pós-independência, com um olhar de hoje, mas traduzido numa lembrança pueril, infantil daquele tempo. Então, em um espaço diferente. Né? A gente está falando de Angola e Moçambique. Então, essas diferenças fazem a literatura, de um modo geral, se construir como reflexo dos seus espaços. Mas o que também caracteriza essas obras, né? Não essas duas, mas as obras literárias como obras literárias de grande alcance, né? A capacidade que elas têm de, a partir de temas ou de problemáticas locais, transgredirem, ultrapassarem as barreiras do local e se tornarem, e conseguirem dialogar, de certa maneira, com anseios de qualquer lugar. Né? Há uma demonização na crítica literária da palavra universal, né, pela forma como ela foi utilizada ao longo do tempo na crítica, mas é uma palavra extremamente cabível, na minha opinião. Então, assim, eu acho que o que extrapola, o que faz uma obra literária ser passível de análise, de comentário, de leitura ampla, de discussão, é o quanto ela consegue problematizar ao mesmo tempo uma questão ou o espaço em que ela está inserida, ou aquilo que ela reflete do espaço em que ela está inserida, e trazer isso também para fora desse espaço. E é isso que as duas obras fazem. Por isso que eu estou fazendo essa aproximação entre elas, ainda que tenha todas essas diferenças. Por que eu estou fazendo essa aproximação? Porque a gente está chegando no limiar do nosso curso, a gente está quase acabando o nosso curso. Esse curso é um curso que tem como tema principal a aproximação mulher e terra, né? E no espectro narrativo, mas que, além disso, o que a gente já viu aqui com alguma exaustão até, de muitas vezes eu falar, ou de muitas vezes eu indicar, como é importante esse corpo de escrita que vai se desenhando na prosa, nas narrativas das literaturas africanas de língua portuguesa, como é importante esse binômio mais novo, mais velho. Ele transcende, ele está no momento do pré-independência com uma intencionalidade, né? Ele está no momento ali cravado da luta acirrada aí da independência com outra intencionalidade, e ele está no pós-independência com outras intenções também, mas ele continua, ele perdura. Não vou dizer que é um modelo, mas é uma estrutura de escrita muito interessante que a gente tem que analisar como sintoma, porque ela se repete. Então, se é um sintoma, é algo que a gente tem que prestar atenção. Mais uma dica aí para a P2. Fiquem de olho nessa relação. E nesses dois casos, o que a gente vai ver é uma relação mais novo, mais velho, pensando o que é esse futuro. O que foi o passado e o que é esse futuro. E não mais assim, o que é o nosso passado e por que vivemos esse presente, como no Náusea do Neto, né? Enfim, no História do Ovo e da Galinha, do Luandino Vieira. Não é mais isso. Né? Agora a gente está vendo assim, há um indicativo de futuro e há alguém que conheceu o passado. O que a gente precisa saber desse passado para construir um futuro diferente? Ou para construir um futuro mais consciente, mais crítico? É isso que a gente vai ver aqui. E aí, nos dois casos, tanto no Bom Dia Camaradas como no Terra Sonâmbula, a gente vai ver isso. Assim como a gente vai ver no Embondeiro que Sonhava Pássaros, conto do Mia do Cada Homem é uma Raça, né? Enfim, assim como a gente vai ver no conto. Fugiu o nome do conto, que é o conto que a gente costuma ter, já tem alguns escritos críticos, né?
que aproximam a terceira margem do rio, do Guimarães Rosa, mas ao ponto do medo de histórias abençonhadas. Enfim, fico devendo. Assim como a gente viu isso nesses contos, assim como a gente viu isso no Terra Sonâmbula, a gente vai ver isso também no Bom Dia Camarada. Só que de um jeito diferente. O narrador é o menino. Então a gente acaba conhecendo a história daquele período pelo menino. E aí a gente também joga um pouco disso, a gente está em Angola, a gente vai jogar um pouco disso para o Manuel Rui. E a gente vai entender um pouco melhor também o Quem Me Dera Ser Onda. Né? São todos esses detalhes, são todas essas nuances que vão fazer com que a gente perceba que, no fundo, a escrita desses textos tem uma intencionalidade que pode não ser a mesma, mas que é comum. Comum no sentido de estar de acordo com uma realidade estabelecida. Se a literatura é a tradução de uma realidade estabelecida, uma tradução artística, literária, de uma realidade estabelecida, esses pontos comuns, né, mostram que é uma realidade que está realmente estabelecida. Não é uma visão vazia de algum autor. E aí a gente vai entendendo que é importante mostrar, como era importante no pré-independência, mostrar para o mais jovem, né, que era necessário manter algumas tradições, que era necessário conscientizar, lutar contra o colonizador, pela independência e tal. Agora é importante mostrar que não foi esse mar de rosas, que a gente precisava da independência e conquistou, mas que o depois, né, esse posterior à independência, não foi tão tranquilo como se esperava. Muito menos se obteve tanto sucesso como se esperava. Então, e por que isso aconteceu? E aí a maioria desses autores vai colocar, ou pelo seu narrador, ou pelas próprias crianças narradoras, essa pergunta na mão das crianças. Por quê? Ao ponto dos meninos do Quem Me Dera Ser Onda serem taxados de subversivos. Né? Enfim, coisas desse tipo. Então, eu queria mesmo ressaltar, fazer essa ponte, linkar um pouco esse conteúdo do Quem Me Dera Ser Onda, desculpa, do Bom Dia Camaradas com o do Minha da semana passada, por conta dessas relações. E acho que é por aí o caminho para a gente fazer uma análise muito consciente. Eu vou deixar um fórum para a gente aqui nessa aula, né, para a gente poder discutir um pouco mais sobre isso. E eu quero muito ouvir vocês. Esse fórum também vai compor nota, né, assim como a gente já tem 3 avaliações aí, né, à distância, que foi a AD2, terminou semana passada, o envio, o primeiro fórum pontuado e esse segundo fórum pontuado. São 3 chances para vocês pontuarem à distância, então e acabarem, por consequência, estudando mais, né, se preparando melhor para a P2, para a gente nem precisar fazer essa P3. Então, pelas notas do primeiro bimestre, estou confiando que isso vai acontecer e estou esperando muito que vocês me deem esse retorno aí de maneira concreta, né, para a gente poder comemorar juntos aqui a não necessidade de uma terceira avaliação. Mas participem, venham nesse fórum, né, postem suas opiniões, postem seus comentários. E como eu sempre digo, procurem as obras literárias para efetuar a leitura. Infelizmente, em alguns casos não são livros publicados no Brasil, mas a gente está falando de autores agora, Mia Couto, o Ondiak, que são extremamente publicados no país. Então, fica aí novamente esse pedido que vocês se interessem um pouco mais por essas literaturas enquanto leitura mesmo, leitura de formação de vocês como professores, não apenas para passar na disciplina ou pegar o diploma de letras aqui pelo CEDES de USP. Tá? Espero que essa aula, esse comentário foi um pouco maior, a gente está quase chegando a meia hora de vídeo, tenha ajudado aí, trazido um pouco dos temas da semana passada, trazido um pouco dos dessa semana e que ajude vocês aí na redação desse fórum e principalmente na preparação para a nossa AP2 que está chegando. E espero de verdade que vocês estejam gostando aí do nosso curso, mesmo com todos esses problemas técnicos que a gente tem tido, né? Enfim, espero que esteja tudo sendo o máximo de acessibilidade para vocês. E estou aqui sempre, poucos alunos me mandam mensagem, mas se quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem conversar sobre alguma coisa, sobre disponibilização de alguma obra, de algum texto, se eu tiver ou tiver como fazer isso para vocês, vocês mandam mensagem para mim,
que eu vou responder na hora e vou dizer se é possível ou não, tirar a dúvida ou não, ou mesmo dar uma informação aí que vocês estejam precisando. Sintam-se à vontade. Se vocês escutaram aí alguns fogos e buzinas, é porque eu estou gravando esse vídeo aqui domingo à noite e acabaram de terminar recentemente as decisões estaduais, então tem muita gente de futebol, né? Tem muita gente comemorando na rua. Espero que o time de vocês tenha sido campeão de algum lugar, mas o meu não foi, estou triste, mas vamos aí, vamos seguir no nosso curso e uma excelente semana para vocês de estudos e de muita concentração aí, porque o nosso curso está terminando, as outras disciplinas também, e tudo que eu mais quero é ver vocês aí com mais esse semestre na conta, mais um passo dado para essa formatura. Um grande abraço a todos vocês, boa semana, até mais.